Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão seguinte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023. Agora a gente vai para a questão 17. E essa questão não tem imagem, mas olhando por cima, a gente vê que as alternativas estão todas em metros por segundo ao quadrado, o que indica uma aceleração. E olhando para o resto das informações, assim, bem brevemente, a gente percebe que ele fala em tempos, a gente percebe que ele fala em metros. Então, o que tem que vir na nossa cabeça automaticamente é que isso é uma questão de cinemática. E se tem metros por segundo ao quadrado, é mais especificamente uma questão lá da parte de MRUV, né, de movimentos uniformemente variados. E a gente tem que lembrar que aceleração significa uma variação na velocidade, e muitos detalhes têm que automaticamente vir na nossa cabeça para a gente poder resolver essa questão. Mas deixo um alerta aqui. Essa questão é uma que eu colocaria assim, pensando numa prova, eu colocaria como uma questão de desafio, assim, uma questão valendo um pontinho extra, alguma coisa assim, porque na minha opinião é uma questão que exige um pouco mais do que o básico, diríamos assim. Então, vamos lá. Abram o coraçãozinho de vocês, eu juro que não é tão horrível assim, mas não vai ser tão simples de, tipo, só tacar na formulinha e pronto, tá? Vai ser um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá. Então, vou ler, a gente vai pensar e aí a gente vai resolver. Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Isso é bom, né? Porque se a aceleração não fosse constante, já ia dar muito ruim, porque daí não seria uniformemente variado também. Ia ser um variado que não é uniformemente. Então, temos um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. A velocidade varia uniformemente, né? Ela vai variar seguindo uma certa taxa. E essa taxa de variação é justamente o que a gente quer saber. Sua velocidade no instante t igual a zero é não nula. Quer dizer, ele não começou parado, mas ele também não falou qual era a velocidade que começou. Não ajudou grande coisa. Entre t igual a zero e t1 igual a 5 segundos, o móvel percorre 100 metros. Então, ele deu o deslocamento entre 0 e 5 segundos. Tá bom. Continuando. Entre T1 igual a 5 segundos e T2 igual a 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Então, nos primeiros 5 segundos ele andou 100 metros. Depois, nos 3 segundos seguintes, ele andou mais 100 metros. Tá. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, quer dizer, provavelmente não vai dar exato, o módulo da aceleração desse móvel? Certo, como é que a gente vai fazer isso? Pensando nas fórmulas, nenhuma delas vai encaixar assim muito perfeitamente. Então, qual jeito eu pensei em fazer aqui? Talvez algumas pessoas discordem, mas eu achei que seria um jeito bastante interessante. Vou pensar no gráfico. Mais especificamente no gráfico de velocidade por tempo. Por quê? Porque ele está falando de coisas que estão acontecendo com a velocidade, ele não falou exatamente o quê, mas a gente sabe que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, tanto o deslocamento quanto a aceleração estão meio que embutidos ali. A aceleração, ela vai dar basicamente a inclinação da reta com que a velocidade está variando. E o deslocamento pode ser calculado pela área que tem embaixo da nossa reta, né? Seria uma reta crescente, porque a velocidade está aumentando. Certo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou desenhar para ficar mais claro. Temos a velocidade no eixo vertical, tempo no eixo horizontal. Começa em uma velocidade que a gente não sabe qual é, mas com certeza começou para cima do zero, porque ele falou que era não nula. E ele falou que a aceleração era constante, estou supondo que ele está acelerando. Ok, continuando. Então, começou ali, não começou no V igual a zero, começou em um V0, que a gente não sabe qual é. Mas a gente sabe que entre esse V0 e o tempo 5 segundos, o deslocamento foi de 100 metros. Então, tô supondo aqui que chegou numa velocidade que eu tô chamando de V5. Sei lá, eu inventei, porque ali tava falando T1 igual a 5 segundos. Enfim, eu falei que era V5 porque era 5 segundos depois. Mas tudo bem. E aí, se a gente calcular a área disso, vai ter que dar 100 metros, que foi o quanto deslocou. Pelo gráfico, a gente percebe que isso é um trapézio. E aí vem a parte que alguns alunos me xingam, né? A gente tem que lembrar da área do trapézio. Área do trapézio, Bzão, Bzinho, altura. Lembram? Bzão é a base grande, Bzinho é a base pequena. As bases são os dois lados que são paralelos e a altura é a distância entre eles. A área de trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. E isso tem que dar 100. Então, 100 vai ser igual. O Bzão e o Bzinho são os dois lados que no nosso desenho estão
tão verticais, né? Então é como se a gente virasse a cabeça assim, pra daí enxergar o trapézio do jeito que a gente tá acostumado. Então o Bzão é o V5 e o Bzinho é o V0. E a altura é o tempo, né? Então entre 0 e 5 a gente tem 5. Tudo isso dividido por 2. Então 100. A gente pode passar o 2 que tá dividindo já multiplicando, então vai ficar 200. É igual a V5 mais V0. Tudo isso vezes 5. Então, V5 mais V0 tá dando parênteses. Vou passar o 5 dividindo. Então, V5 mais V0 tem que dar 200 dividido por 5, que é 40. 20 dividido por 5 é 4. Então, V5 mais V0 é 40. Mas a gente não sabe nem V5 nem V0, né? Não resolveu grande coisa. Mas a gente sabe o VVOT, ou VVOAT, né? A função horária das velocidades. V igual a V0 mais AT. E o que isso ajuda? A velocidade final é o nosso V5. Ele é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, vezes os 5 segundos que passaram. Então, V5 é igual a V0 mais A vezes 5. E aí, eu posso substituir esse V5 lá na nossa expressão que tinha V5 mais V0. Então, no lugar do V5, vai ficar V0 mais 5 vezes A, mais o V0 que já tinha lá na expressão é igual a 40. Então, V0 mais 5A mais V0 é igual a 40. V0 mais V0 dá 2V0. Então, 2V0 mais 5A é igual a 40. Não dá pra gente resolver lá grande coisa com isso, porque tem duas incógnitas. Então, isso é o que temos por enquanto. Mas, pra gente resolver uma equação que tenha duas incógnitas, a gente precisa de quê? De uma segunda equação pra gente fazer isso mesmo, um sistema. E de onde vem a segunda equação? Da segunda parte do que ele falou pra gente. Ele falou que nos próximos 3 segundos, ele andou mais 100 metros. Então, se a gente for lá pro V8, que é em 8 segundos, ele vai ter andado mais 100 metros. Então, nessa parte que a gente vai pintar de laranjinha, ele já tinha andado 100, ele vai andar mais 100. Então, quer dizer, ele vai andar 200 metros nesse total. Então, se a gente fizer a área laranja de todo este trem, fiz agora, pintei ali de laranja, a gente tem basicamente um trapézio gigante, a gente vai ter uma área de 200 metros. E a gente vai usar outra vez, vou até deixar aqui, ó, a área do trapézio, e a gente vai fazer todo esse rolê outra vez, todo o mesmo esquema, para chegar em uma segunda equação que também tenha V0 e A. E aí, agora é a hora que vocês apertam pausa, tentam fazer todo esse rolê com essa segunda área e chega na segunda equação. Pronto? Então, tá bom. Tô acreditando que vocês fizeram. Então, o A é 200. Isso é igual a V8 mais V0, que são as duas bases do nosso trapezião, vezes 8, que é a distância entre eles, né? Tô considerando até o tempo zero, por isso que eu pus 200, né? Andou 100 mais 100 na outra. Tudo dividido por 2. Vou passar o 2 multiplicando, tudo o mesmo esquema que eu fiz. Ou, não foi o que eu fiz, vou dividir o 8 por 2, que vai ficar 4. Então, lá em cima a gente tem 4. E aí, eu vou passar o 4 dividindo 200, que vai ficar 50. Então, V8 mais V0 é 50. Mas aí, a gente vai usar o VVOAT outra vez, V igual a V0 mais AT, só que agora pro V8. Então, V8 é igual a V0 mais A vezes 8, que eu vou substituir aqui. Então, vai ficar V0 mais A vezes 8 mais V0 é igual a 50. V0 mais V0 vai ficar 2V0. Fiquei na frente, deixa eu sair agora, eu vou tampar o gráfico, não vou mais usar ele. Então, ficou 2V0 mais 8A igual a 50. E aí, a gente tem duas equações com as mesmas duas incógnitas, V0 e A. Eu vou arrastar elas para montar o sisteminha. Lembrando que o sisteminha a gente monta com a chave, né? Então, temos essa equação que a gente acabou de chegar agora. 2V0 mais 8A igual a 50. E a gente tem a equação que a gente tinha chegado antes. 2V0 mais 5A é igual a 40. Certo. Eu vou guardar essas equações agora para resolver o nosso sistema. Olha que lindo! Resolver sistema, todo mundo gosta, né, gente? Muito legal, eu adoro. Eu adoro de verdade, tá? Não tô sendo irônica. 2V0 mais 8A igual a 50, 2V0 mais 5A igual a 40. A gente quer descobrir o A, então quem tá atrapalhando é o V0. Mas pra nossa sorte, a gente tem 2V0 tanto em cima quanto embaixo. Então, se a gente simplesmente subtrair as duas equações, 2V0 menos 2V0 vai sumir o V0, vai sobrar só o A, que é exatamente o que a gente quer descobrir. Então, é isso que a gente pode fazer. Eu vou subtrair as duas. Então, eu vou subtrair a de cima pela de baixo. Na de cima, 2V0 menos 2V0 vai sumir. 8A menos 5A vai dar 3A. E 50 menos 40 vai dar 10. Então, 3A é igual a 10. Passo 3 dividindo, vai ficar 10 dividido por 3 igual a A. Isso não vai dar exato, mas tudo bem, porque ele falou que era pra gente aproximar até a primeira casa decimal. Se fosse 1/3, seria 0,33333. Como é 10 terços, a gente anda uma casa decimal. Vai ficar 3,333333, mas ele só quer a primeira casa decimal. Então, a nossa aceleração é aproximadamente 3,3 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente o que diz
na alternativa B. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outra ideia para resolver esse exercício, não tem problema. Com certeza existem muitos caminhos possíveis. E aí, se você tiver em dúvida se o seu caminho faz sentido ou não, é só você me mandar nos comentários e assim que possível eu te respondo. Certo? Se você gostou e se foi útil, também você pode me contar nos comentários. Pode deixar um joinha, pode se inscrever no canal. E daqui a pouco a gente volta com o próximo exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no vestibular de 2023. Tchau, tchau e se cuidem!